Oi, pessoal. Quero falar hoje nesse vídeo sobre as instituições. Tenho lido muito, visto muitos vídeos, muitas discussões, muitas entrevistas, muitas matérias, muitos artigos sobre se as instituições brasileiras estão funcionando. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Moya, sou advogado, trabalho há alguns anos com direito eleitoral, com políticas públicas e, entre outras coisas, recentemente fui a primeira pessoa que entrou com pedido de prisão de Jair Bolsonaro no STF. Bom, quando a gente fala de instituições, as pessoas, né, de uma maneira geral, para ser mais didático aqui neste vídeo, queria falar assim, bom, quando a gente fala de instituições, nós estamos falando de STF, Ministério Público, Congresso Nacional, Poder Executivo, órgãos de controle, e muito tem se discutido o seguinte, as instituições brasileiras estão funcionando? O que seria isso? Seria que cada uma, dentro das suas competências, estivessem funcionando. Alguns mais otimistas dizem, não, as instituições brasileiras estão funcionando, não há possibilidade de Bolsonaro e sua turma darem um golpe. Outros já dizem que não, que há perigos, que as instituições não estão funcionando. Bom, queria me ater a essa discussão. As instituições brasileiras estão ou não estão funcionando, na minha opinião? Depende. Vamos lá. Quando a gente fala isso, a gente, por exemplo, tem que olhar essas últimas semanas, os generais que estão no governo, seja um artigo do Mourão, seja um artigo do tal do Ramos, alguns generais começaram a ameaçar os outras instituições, digamos assim, dizendo que não estique a corda, faça oposição do jeito que eu quero que você faça oposição, ou seja, querendo controlar as coisas sobre a velha ameaça de um golpe militar. Se a gente pega a história do Brasil, a gente vai perceber que o Brasil teve muito mais tempo na sua história política após, né, o fim do Império, digamos assim, que o próprio Império terminou, a proclamação da República foi um golpe militar. E desde então a gente teve muitos e muito tempo. Na verdade, tivemos mais tempos de ditaduras, digamos assim, de instituições não funcionando, com um tempo de instituições funcionando, vamos dizer assim. Então isso é muito grave. A gente tem que saber e interpretar, olhar para a história do país sob essa perspectiva. Mais recentemente, eu acredito que o grande problema, a grande rachadura deste processo todo que a gente chega hoje em 2020 é, foi o impeachment da Dilma, que na minha opinião foi um golpe. Um golpe institucional, não teve um golpe militar, mas houve um golpe. E por que eu estou agora retomando isso? Porque o que acontece? Desde então, a gente vem num processo de desconfiança das instituições, porque ali claramente não havia um crime cometido pela presidente Dilma, não importa o que aconteceu, não importa do ponto de vista se ela teve pedalada fiscal, que ela vinha acompanhando uma jurisprudência do Tribunal de Contas, ela não roubou nada, não cometeu nenhum crime de responsabilidade, do que possa se falar dessa maneira, ela apenas colocou dinheiro de uma rubrica para outra e usaram isso para derrubá-la, né, por um impeachment. Desde então, você tem uma perspectiva, na minha opinião, uma perspectiva de que as pessoas não acreditam mais nas instituições, vamos dizer assim. Quando a gente fala de instituição, nós estamos falando de todos esses órgãos de controle, Supremo, Judiciário, né, no caso Supremo como órgão máximo, Congresso Nacional, Executivo, órgãos de controle, Ministério Público, etc. Então, o que acontece? Quando você vê dentro de uma perspectiva do judiciário generais ameaçando os outros poderes, dizendo não façam isso, senão não aceito. Então assim, até que ponto as instituições estão funcionando? Eu acho que é isso que a gente precisa refletir, é isso que a gente precisa olhar dentro dessa perspectiva. As instituições estão funcionando. Quando a gente fala de instituição, que instituição nós estamos falando? Nós estamos falando de um judiciário lento, moroso, que não atende às expectativas da população? Nós estamos falando de um judiciário que realmente, em alguns aspectos, interfere no poder executivo de diversas maneiras? Nós estamos falando do impeachment da Dilma? Eu acho que é esse tipo de controle, esse tipo de reflexão sobre as instituições
que nós temos que fazer? Então, na minha opinião, as instituições não estão funcionando. Vou dar um exemplo do Congresso Nacional. Impeachment não é remédio para governo ruim. A gente vive num regime presidencialista aonde obrigatoriamente, né, o presidente da República ele é eleito para governar por 4 anos, com a possibilidade de reeleição e etc. Mas ele não tem carta branca, ele não tem um cheque em branco para governar do jeito que ele quiser. O limite dele é a lei feita pelo Congresso Nacional e guardada a Constituição Federal, que seria o órgão, a lei máxima, digamos assim, a feito de explicação, uma lei máxima, que não foi feita por nenhum desses governos, foi feita por uma Assembleia Constituinte, o guardião dela é a Constituição Federal. Então, o presidente governaria dentro dos limites da Constituição. E quais são os limites da Constituição? Quem diz quais são os limites da Constituição? O Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, o STF vem, vamos dizer assim, cortando as asas do Bolsonaro, porque o Bolsonaro quer governar ao arrepio da Constituição. Então, e aí o executivo, no caso o Bolsonaro, que é o chefe supremo das Forças Armadas, segundo a Constituição, vira e mexe vem dando, vem blefando, ameaçando de um golpe militar, de um golpe de milícias armadas e etc. Então, só aí você já pode imaginar que as instituições não estão funcionando tão bem assim. Mas então, e o que daria aso e encaminhamento para um impeachment? Mas aí eu digo mais. Eu tenho escutado muito o seguinte: mas o impeachment não passa porque não tem apoio político. Ora, isso já é um exemplo que as instituições não estão funcionando. Por quê? O impeachment ele é um remédio para governos, governantes, presidentes que governam, digamos assim, ao arrepio da lei, que cometem crimes comuns ou de responsabilidade. Bolsonaro comete crimes cotidianamente, crimes comuns contra a saúde pública e crimes de responsabilidade por atentar contra a independência dos poderes, entre outros crimes. Bom, se ele está sendo acusado e aparentemente cometeu esses crimes, o Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, deveria dar encaminhamento para o processo de impeachment, que está mais de quase 40, praticamente, pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Ora, é normal as pessoas olharem e falarem, mas o presidente não tem, ainda continua com apoio popular. Então quer dizer que quem define se abre ou não um processo de impeachment é o Datafolha? É o Ibope? Se o Bolsonaro cometeu um crime, ele deveria responder por esses crimes, se defender no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e ser absolvido ou ser condenado. Ué, então as instituições estão funcionando? Você realmente acredita que as instituições estão funcionando? Aonde você percebe isso? Aonde militares querem fazer política? Militar não é para fazer política. Militar é para defender o país. É para defender a soberania nacional. Não é para se meter entre os poderes. Mas o artigo 142 da Constituição não diz isso de intervenção militar. Não existe isso na Constituição. O que diz o artigo 142 é que, em grave crise contra a ordem, as Forças Armadas poderão ser chamadas para ajudar nesse processo, a pedido de algum dos poderes. Mas não é para intervenção militar. Militares não devem fazer política, segundo a nossa Constituição. Nem policiais e nem militares do Exército, das Forças Armadas, digamos assim. Então, eu vejo com muita preocupação. Não acho que as instituições estão funcionando. As instituições estão trabalhando. É claro que o STF tem feito coisas, o Judiciário tem feito coisas e o Congresso Nacional tem feito coisas. Agora, pela história do nosso país, nós temos tranquilidade de dizer que as instituições estão funcionando? Recentemente, as instituições funcionaram no caso do impeachment da Dilma? As instituições, na minha opinião, não estão funcionando. E é isso que a sociedade brasileira precisa refletir. Não estou dizendo para a gente se desesperar e arrancar os cabelos, mas nós temos que estar alertas e confiantes e conscientes de que as instituições não estão funcionando. E nós devemos trabalhar para que elas funcionem. Que o impeachment de Bolsonaro seja julgado e caminhado pelo Congresso Nacional, que pelas acusações e pelas evidências claras de que ele comete crimes cotidianamente.
As instituições precisam funcionar para todos os cidadãos. Nós não podemos ter a violência policial que nós temos. Nós não podemos ter um país onde apenas 3% dos assassinatos são descobertos, são investigados e concluídos. Que tipo de funcionamento de instituição nós estamos falando, onde semana sim, semana não, generais dão notas, artigos, sejam eles do governo ou não, ameaçando a democracia do país? As instituições estão funcionando? Eu tenho as minhas dúvidas. É por isso que a gente precisa ficar alerta, manter a luta, manter a mobilização, para que sim, em algum momento, as instituições desse país funcionem plenamente e a gente já consiga avançar num desenvolvimento adequado do nosso país. Espero ter contribuído com vocês com esse entendimento. Se gostou, eu peço que você curta, compartilhe, ajude a gente a divulgar esse vídeo. Se você estiver assistindo fora do YouTube, eu peço que você vá para o YouTube se inscrever no canal, que é um projeto novo nosso, curta, compartilhe, enfim, nos ajude a divulgar esse vídeo e fico aberto ao debate nos comentários aí e para nos dar ideia para nós fazermos outros vídeos. É isso. Um abraço e até o próximo.